Monere, aquendo os ojus. Se os alibãs aquendarem no corre, cozica as indancas pras monas a cade aquendarem. Não entendeu nada? Então vem comigo que eu te explico. Oi, gente, tudo bom? Então, hoje nós vamos falar sobre Pajubá. E se você não tem ideia do que seja Pajubá, então senta aí que a gente vai falar sobre esse dialeto das pessoas LGBTs tão antigo no nosso país. Você com certeza sabe que o meio LGBT é cheio de gírias, né? A gente fala muito em neca, edi, a gente também fala muito em lacrou, a gente fala bafo, a gente fala um monte de coisas que hoje em dia elas estão até se tornando mais populares, né? Nem são coisas ditas apenas pelas pessoas LGBTs, né? Muita gente, por exemplo, tem usado lacre à torta e à direito aí, então já não é algo próprio das pessoas LGBTs, muitas dessas palavras. Mas o que algumas pessoas não sabem é que não são apenas gírias essa nossa forma de nos comunicarmos, né? Inclusive tem um nome para isso que é Pajubá. Pajubá é um dialeto mesmo, que é uma mistura, né, de palavras da língua portuguesa com palavras de outras culturas, né, que a gente tem muita presença do Nagô e do Yorubá. Sim, de matriz africana. Então o Pajubá tem muitas coisas que vieram de países de matriz africana. Isso aconteceu porque pessoas LGBTs eram escorraçadas de todos os lugares. Até hoje a gente é, né? Mas antes essa coisa era ainda pior, ainda mais forte. Então pessoas LGBTs não tinham lugar, a não ser dentro dos terreiros, a não ser dentro ali dos meios do candomblé e tudo mais, né? Que era um dos poucos lugares que acolhiam pessoas LGBTs. Porque de todo o resto tinha gente como escória, né? Como párias. Então, como as pessoas LGBTs eram muito acolhidas nesses espaços, né, do candomblé, onde tinham muitas coisas de matriz africana, tinham raízes africanas muito fortes, muitas palavras, enfim, que vieram de culturas africanas, de grupos étnicos africanos, foram incorporadas ali nesse dialeto que foi se criando, que é o Pajubá. Então a gente tem muitas palavras como, por exemplo, erê, né, que está muito presente no Pajubá. A gente também tem algumas coisas que vêm ali de alguns vocabulários indígenas que também são incorporados no Pajubá. Então o Pajubá é uma mistura, é um dialeto que é uma mistura de várias culturas ali dentro dele para formar essa linguagem tão própria das pessoas LGBTs. Que hoje em dia ela já não está mais tendo tanta importância assim, né? Porque hoje em dia o Pajubá ele virou uma coisa assim que é mais divertida, né? Ele tá mais ali no campo de gíria mesmo. Mas na história LGBT do nosso país, o Pajubá tem um ponto muito importante na sobrevivência de pessoas LGBTs, sobretudo de pessoas trans, porque pessoas trans foram as que mais fizeram uso do Pajubá durante um período muito sombrio da nossa história. Nós tivemos dois períodos históricos que marcaram muito a caça às travestis aqui no Brasil. Um deles foi durante a ditadura militar, que qualquer grupo que não estava dentro daquilo que os militares tão conservadores achavam correto era perseguido. Nisso, comunistas eram perseguidos, professores eram perseguidos, estudantes eram perseguidos, LGBTs eram perseguidos e as travestis eram muito perseguidas. Mais do que o restante dos outros LGBTs, porque as travestis não têm muito como esconder que elas são travestis. Diferentes de um homem gay ou de uma mulher lésbica ou de uma pessoa bissexual, por exemplo. As travestis não. É marcado. A gente vê na cara que é travesti. Ainda mais naquela época, ainda mais nos anos 70, né, dos anos 60 aos anos 80, onde a gente não tinha muito difundido o uso de hormônios, a gente não tinha muitas cirurgias plásticas disponíveis, a gente não tinha muitos meios de fazer uma transição que garantisse uma passabilidade, que garantisse a segurança da passabilidade. Então naquela época, sim, travesti era sempre muito marcada. Por mais que hoje em dia nós estejamos muito mais camufladas, vamos assim dizer, dentro da sociedade, mesmo as travestis que não têm tanta passabilidade, ainda assim, em alguns momentos elas acabam passando. Naquela época isso não existia, porque naquela época a gente não era nenhuma referência estética. A gente era uma referência do que deveria deixar de existir. Nós éramos totalmente estigmatizadas, muito mais do que somos hoje em dia.
E nessas perseguições que aconteciam, a polícia ia atrás das travestis, que elas ainda tinham o problema de terem que viver em gueto, né, de terem que se prostituir para sobreviver, que é um problema que persiste até hoje, mas antes isso era muito mais visível. Porque se hoje em dia 90% de nós tem que se prostituir para sobreviver, naquela época o número era quase que 100%. E se hoje em dia 10% de nós conseguem fugir desse estigma, e dentro dos 90% de nós que estão se prostituindo, muitas conseguem ter uma vida quase que normal, vamos assim dizer, né? Naquela época não. Nenhuma de nós conseguia ter uma vida próxima da normalidade. E as formas para sobreviver a tudo aquilo eram cheias de estratégias. Estratégias que muitas vezes colocavam elas em risco e que muitas vezes ajudavam elas a se salvar, apenas se comunicando umas com as outras. E mesmo depois da redemocratização, a gente continuou tendo uma perseguição muito grande às travestis. No ano de 1987, em fevereiro daquele ano, a gente teve institucionalizado em São Paulo a Operação Tarântula. Operação essa que consistia em caçar travestis e dar fim a essas travestis. Poderia ser prendendo elas ou poderia ser, enfim, desaparecendo com elas. Nos anos 80, o mundo estava vivendo uma epidemia de AIDS e pessoas LGBTs eram tidos como os vetores dessa doença, né? Eram tidos como aqueles que contagiavam o mundo com essa doença, a doença gay, porque naquela época a AIDS era conhecida como o câncer gay. E vamos lembrar que não existia uma diferenciação entre a travesti e o gay, né? Para as pessoas era tudo a mesma coisa. Só que a travesti era muito mais estigmatizada, porque a travesti era suja. Se você já viu aquele vídeo em que eu falo da diferença da mulher trans para travesti, você sabe muito bem como é que se deu essa história, né? Do quanto que a travesti era subjugada, do quanto que ela foi tida como a escória da escória. Se você não assistiu ainda esse vídeo, você pode ver clicando aqui em cima. É um vídeo muito bom, recomendo muito porque eu entreguei muito naquele vídeo. E como a gente tinha uma doença que estava se alastrando, que atingia, naquela época acreditava-se apenas pessoas LGBTs, apenas os viados, apenas os travecos, as travestis eram tidas como maiores vetores. E foi exatamente sob essa desculpa que nós tivemos a Operação Tarântula sendo institucionalizada, para livrar São Paulo do câncer gay, que vinha das travestis. Eu tenho um vídeo muito antigo aqui no canal em que eu falo mais sobre a Operação Tarântula. Você pode vê-lo clicando aqui em cima, mas eu já digo de antemão que por ser um vídeo antigo, enfim, as coisas eram muito diferentes na transmissão naquela época. Mas é um vídeo que vale muito a pena ser visto ainda assim. E para fugir dessa operação que foi curta, mas que levou à morte de cerca de 300 travestis em São Paulo, elas tiveram que procurar muitos meios de poder sobreviver. Meios esses que já vinham desde a época da ditadura, porque a perseguição naquela época já existia muito forte, e esses meios tiveram que continuar existindo. Um desses meios era de se cortar quando os policiais estivessem chegando perto, porque eles tinham medo de ter contato com o sangue das travestis, eles tinham medo de terem qualquer tipo de contato com o nosso sangue, porque eles tinham medo de se infectar com esse câncer gay. E foi daí que veio aquela famosa ideia de que a travesti carrega a navalha embaixo da língua. Porque as travestis usavam gilete na boca. Elas guardavam gilete na boca e quando os policiais, ou melhor, quando os alibãs chegavam e elas não conseguiam fugir deles, elas puxavam essa gilete dentro da boca delas e se cortavam dentro da boca delas. E começavam a cuspir sangue. Nisso, eles se afastavam porque eles não queriam ser infectados e acabavam deixando elas em paz. Então, você já percebe o quanto que era violento, né? Você ter que se cortar para poder fugir de uma tortura, de umas porradas, de uma prisão, talvez, e de uma morte. Porque o mais provável é que eles fossem matá-las mesmo. Mas essa coisa de puxar a navalha da língua e se cortar era um último caso, né? Era mesmo a última instância no meio de sobrevivência das travestis. A primeira delas era o pajubá, era a comunicação. Era avisar umas às outras o que estava acontecendo, era avisar umas às outras aonde que tinha a polícia chegando, era avisar umas às outras o que elas tinham ali para poder se defender também.
E nisso o Pajubá foi extremamente importante porque nesse dialeto os policiais não entendiam absolutamente nada. Assim como muitos de vocês não entenderam absolutamente nada do que eu falei no iniciozinho do vídeo. Eu vou traduzir agora o que eu disse pra vocês ali. E o que eu disse foi o seguinte: novinha, fica de olho. Se os policiais entrarem no ônibus, avisa pra gente se esconder. Essa era uma frase muito dita naquela época, porque se os policiais chegassem, elas tinham que se esconder para não serem pegas. Então, se eles estivessem adentrando o ônibus, uma avisava, uma dava o sinal e todas as outras se abaixavam ali nos bancos para que quando os policiais olhassem assim, né, no ônibus, passassem aquela vista, eles não vissem elas. Então, essa frase que eu disse ali no começo, que muitos de vocês não entenderam, já foi responsável por salvar inúmeras vidas de muitas travestis nessa época. Tanto na época da ditadura militar, quanto na época da Operação Tarântula. E posteriormente também, porque não é pelo fato de uma operação ter deixado de existir que a perseguição em si deixou de existir junto. Não. Até porque até hoje muitas vezes a gente vê a polícia perseguindo travestis e matando travestis. No vídeo em que eu falo sobre a Operação Tarântula, eu estava falando também sobre uma perseguição às travestis que estava acontecendo naquele ano em São Paulo, em 2017, se não me engano, que eu acho que foi em 2017 que eu fiz esse vídeo, foi um dos primeiros aqui do canal, e era uma perseguição onde eles estavam realmente matando mulheres trans. A diferença é que em 2017 isso não era uma operação oficial, isso não saía nos jornais como algo benéfico que a polícia fosse fazer, e também em 2017 a gente não tinha entrevistas acontecendo na rua perguntando para as pessoas o que elas achavam dessa matança de mulheres trans, da polícia matando travestis e mulheres trans. Nos anos 80 a gente tinha tudo isso. Era institucionalizado, era aceito pela sociedade, estava nos jornais sendo estampado como aquilo que iria salvar a cidade, e também a gente tinha reportagens onde os repórteres perguntavam para as pessoas na rua o que elas achavam da Operação Tarântula, se elas achavam que tinha mesmo que acabar com as travestis, e as pessoas, quase que todas, respondiam que sim, que elas concordavam, que deveria mesmo acabar com essa escória. E esse dialeto, né, que a gente usa de forma super divertida, falando pra coendar a neca, né, falando de Edi, ou mesmo falando do nosso picumã, tudo isso que de fato é muito divertido, carrega uma história muito importante. Uma história de orgulho LGBT, uma história de sobrevivência LGBT, sobretudo das travestis. E é um dialeto que é muito rico, é um dialeto que tem até dicionário, que já saiu em prova do Enem, inclusive, né, que foi uma polêmica grande na época. E é um dialeto muito importante para nós, pessoas LGBTs como um todo. É muito difícil a gente ser fluente em Pajubá. Eu não sou fluente em Pajubá porque hoje em dia a gente não precisa de fato aprender, né, esse dialeto, mas é algo muito importante na nossa cultura e que seria interessante que a gente começasse a aprender um pouco mais sobre o que significa essas palavras, o que significa aqué, por exemplo, o que significa amapô, o que significa ocó. É interessante a gente aprender todas essas coisas. Não só, né, pra gente poder fazer umas piadas, e a gente tem que fazer piadas, assim, usando o Pajubá, tá, gente? Porque é um dialeto divertido, é um dialeto que, além de ter o caráter de sobrevivência, ele também tem um caráter de reafirmação de quem a gente é. E nós, como comunidade LGBT, nós somos divertidos. A gente tem muita coisa divertida na gente. Então, sim, a gente tem que usar o nosso dialeto como piada também, né, nas nossas comunicações de piada, de divertimento, de entretenimento. É super justo a gente fazer isso. A gente tem que fazer isso. Mas é importante também a gente aprender não só para as piadas, mas aprender porque é uma parte importante da nossa história. E eu acho que eu tenho que aprender mais o Pajubá. Eu sei pouquíssimo sobre o Pajubá. Então, eu tô pensando em fazer alguns vídeos aqui sobre o Pajubá com vocês, né? Espero que vocês se interessem. Eu tô pensando em fazer um projeto a respeito do Pajubá aqui no canal, que seria nesses vídeos de 1 minuto, né, que já tem algum tempo aqui no YouTube. É uma ferramenta que eu não comecei a usar ainda, mas eu tô pensando em usar pra gente falar sobre Pajubá. Eu quero saber o que vocês acham a respeito disso, se vocês acham que é uma boa, se vocês vão ter interesse nisso.
porque eu tô querendo muito fazer e eu espero que vocês gostem. Eu espero que vocês gostem dessa minha ideia, porque a gente precisa enaltecer a nossa cultura LGBT, que sim, é muito rica, cheia de história importante e cheia de sobrevivência. Porque se tem uma coisa que nós fazemos é sobreviver, é resistir e é nos divertir. Então por isso eu acho que é super importante a gente falar sobre o Pajubá, enaltecer o nosso Pajubá. Então me digam aí o que vocês acham dessa minha proposta, o que vocês pensam a respeito disso tudo, o que vocês pensam a respeito dessa história, né, a história do nosso dialeto, que é tão importante e tão rico. Quero muito saber o que vocês têm a dizer sobre esse vídeo. Então comenta aí embaixo o que vocês acham. Não se esqueçam de deixar aquele like e também de pegar esse link e sair distribuindo por aí. A gente precisa muito aumentar as views aqui da transmissão. A gente precisa fazer esse canal crescer, porque esse canal é muito importante, não só pra mim, mas eu sei que vocês que assistem também acham muito importante. Então vamos fazer isso daqui crescer mais. E não se esqueça de se inscrever no canal caso você não seja inscrito ainda. Esse foi mais um vídeo do Transmissão, canal sem tema. A gente se vê na próxima. Até mais. Infelizmente a Pandora não quis aparecer nessa semana, acho que ela tirou uma greve, então vocês vão ver um frame aí dela nesse local sagrado de Pandora. Monerei aquém dos Ojus. Se os alibãs aquindarem no corre, cosicas endancas pras monas acade aquindarem. Monerei aquém dos Ojus. Monerei, monerei aquém dos Ojus. Se os alibãs aquindarem pra cá, monerei aquém dos Ojus. Se os alibãs aquindarem no corre, cosicas andancas pras monas. Monerei, monerei aquém dos Ojus. Se os alibãs aquindarem no corre, cosicas endancas pra cá. Monerei aquém dos Ojus. Se os alibãs aquindarem no corre, cosicas endancas pras monas acá. Monerei aquém dos Ojus. Se os alibãs aquindarem no corre, cosicas endancas pras monas acá de aquindarem.